Bom, então agora eu estou aqui acessando novamente o portal aqui do SPED, tá? E aqui, ó, nós temos uma seção de downloads e aqui nós temos, ó, o validador do EFD ICMS IPI, tá? Então você deve realizar então o download desse programa validador e também é um assinador, né? Por isso o nome aí PVA. Está aqui tentando acessar a página. Bom, nesse link, então, você vai encontrar, né, você vai conseguir realizar o download desse programa validador e assinador. Tá? No momento aqui ele não está sendo acessado, mas eu já realizei o download desse arquivo. Ok? Você vai fazer o download e instalar. A instalação ela é bem simples, tá? Então basta seguir os procedimentos descritos aí na tela para realizar a instalação. Ok? Inclusive eu já estou executando esse validador, tá? E o que você deve fazer então? Bom, eu estou aqui com o arquivo que foi gerado lá no vídeo do tour, tá? Então nós temos aqui o arquivo gerado. Eu vou copiar aqui o caminho desse arquivo, tá? E aqui no programa validador, nós temos aqui, ó, a opção de importar a escrituração fiscal. Ok? Então vou colar aqui esse caminho. O sistema então ele vai criar o banco de dados. E aqui nós temos uma mensagem de erro, tá? Então aqui, ó, a importação ela não foi realizada. Por quê? Porque ocorreram erros na estrutura do arquivo utilizado na importação. Então o que você deve fazer? Você deve verificar os erros exibidos no relatório e utilizar um editor de texto, né, para editar e corrigir o arquivo. Para mais detalhes sobre o layout a ser utilizado, você deve consultar o guia prático. Bom, então aqui depois que eu cliquei em OK, ele abriu um relatório com os erros, tá? Então aqui, ó, nós temos a relação dos erros, né? Então nós temos um registro de abertura do bloco, informa que o bloco não tem movimento, no entanto, registros foram informados no bloco. O tamanho de campo é inválido, o registro encontrado é diferente do registro esperado, o campo possui um valor diferente de seus valores válidos, e a quantidade de registro informada não confere com a esperada pelo sistema. Bom, aqui você tem uma opção para exibir os erros, tá? Então você clica aqui nesse checkbox, tá? E depois em exibir, e aqui os erros serão então detalhados, tá? Então qual o procedimento que você deve fazer? Bom, inicialmente, ó, nós temos aqui ó, o registro de abertura do bloco, informa que o bloco não tem movimento. No caso aqui, o campo é o campo 2, INDMOV, tá? O conteúdo do campo é 1, só que esse conteúdo do campo ele está inválido, tá? Se nós visualizarmos aqui, houve um problema aqui para carregar, tentar carregar novamente. Eu já estou aqui com o guia prático da escrituração fiscal aberto, né? Vamos aqui então analisar lá o bloco C, né? Já que o problema ocorreu lá no registro C0001, tá? Então vamos analisar aqui o bloco C. Então aqui, ó, o registro C0001 é a abertura do bloco C, tá? Então aqui na abertura do bloco C nós temos aí apenas dois campos, que é o texto fixo contendo C0001 e o outro campo que é o indicador de movimento. Então deve ser informado 0 caso esse bloco contenha informações e deve ser informado 1 caso esse bloco não tenha informações, tá? Então aqui no arquivo nós temos aqui ó, o registro C0001 e foi informado 1, ou seja, foi informado que esse bloco não havia informações. No entanto, nós temos aqui informações dentro desse bloco, tá? Então temos aqui o registro C100, C170 e também o registro C190, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve vir aqui na aplicação, né? E analisar onde está sendo definido esse registro, tá? Então aqui nós temos o método que vai gerar o bloco C. Então aqui nós não temos o registro C0001.
tá? Ele não está sendo definido aqui nesta classe, tá? Então, provavelmente, ele está sendo definido aqui nesta outra classe. C001. Aqui está. Ó. Aqui nós temos apenas a inclusão do registro, tá? Vamos aqui na gravação do bloco C, aliás, do registro C. Esse indicador de movimento, ó, por padrão, esse indicador de movimento está sendo definido aqui como 1, tá? Mas aqui nós temos registro, né? Então, por padrão, ele não vai conter registros. Então, o que você deve fazer? Então, você deve vir aqui ó, no SPED Fiscal Controller. Vamos lá no... Aliás, é no arquivo SPED Fiscal, tá? Nós temos aqui a geração do bloco C. Uma opção que pode ser feita aqui é você fazer o seguinte, tá? Depois que o sistema realizar aqui todos esses procedimentos relacionados ao bloco C, você verifica, tá, se existe algum registro C informado, tá? Se existir algum registro C informado, né, então o que você vai fazer? Aqui no final, tá, você vai setar esse registro C0001 para 0, tá? Então, ponto set in de movimento, aqui na verdade é o registro C0001, esse registro, aqui está, ponto set in de movimento igual a 0, tá? Bom, então esse é o procedimento que você deve realizar aqui. Só que antes de setar essa informação, você deve verificar se há algum registro informado, tá? Então fica aí a seu critério qual o método, né, que você vai utilizar para informar esse parâmetro, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou alterar aqui manualmente esse arquivo, tá? Então vou mudar aqui para 0 para indicar que esse registro possui movimento, tá? E voltar aqui no programa validador para verificar quais são os outros erros. Então aqui ó, nós temos o campo CST ICMS lá do registro C170. O conteúdo do campo é 00, só que o tamanho do campo ele é inválido. Então vamos verificar aqui no guia prático esse registro C170. Aqui está. Então nós temos aqui o campo de número 10, tá? Que é o CST ICMS, que é o Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme tabela indicada no item 4.3.1. Então aqui ó, esse campo ele deve conter 3 caracteres, tá? Nós temos aqui um asterisco, vamos visualizar essa informação. Ó, aqui o preenchimento, o campo ele deverá ser preenchido com o código da situação tributária sob o enfoque do declarante, tá? Então aqui nós temos aí alguns exemplos. Temos aqui a validação desse campo, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no item 4.3.1, que é onde está sendo definida aí essa tabela. Só que esse item ele tem vários pontos aqui. Vamos voltar aqui no índice. Aqui no índice nós temos aqui uma referência para essas tabelas, tá? Aqui está. Então aqui no capítulo
4, nós temos aqui, ó, na seção 1, as tabelas utilizadas pelo programa. Tá? Então aqui, ó, subseção 1.1, situação tributária do ICMS. Então aqui, ó, o código da situação tributária ele é composto pelo código da tabela A, que corresponde à origem da mercadoria, e também ao código da tabela B, que corresponde à tributação. Então aqui nós temos a tabela A, então o código 0, a mercadoria ela no caso a origem da mercadoria ela é nacional, né, para 1 estrangeira, no caso estrangeira importação direta, 2 estrangeira adquirida no mercado interno e assim por diante. E aqui nós temos a tabela B, né, situação B, aliás o código 00 tributado integralmente, a 10 tributada e com cobrança de ICMS e assim por diante. Tá? Então, aqui no campo 10, né, do caso lá do registro C170, que é esse cara aqui, ó, ele está sendo informado somente o 00. Tá? O que você deve fazer então? Vamos lá. C170. Nós temos aqui a informação do CST e ICMS. Tá? Então aqui, ó, ele está buscando lá na tabela NFE detalhe imposto ICMS, ok? Vamos analisar o conteúdo dessa tabela, provavelmente está somente 00, tá? Eu vou aqui, eu não quero fechar essa tela, mas aqui ele não deixa. Fazer o seguinte, vou abrir aqui o banco de dados, que a gente possa analisar aqui então o conteúdo dessa tabela. Tá? Provavelmente vai estar 00 mesmo. Tá? Então vamos lá. NFE detalhe, imposto ICMS. E aqui está o CST e ICMS. Então aqui está somente a tabela B. Tá? O que você deve incluir então? Você deve incluir aqui, ó, a origem da mercadoria. Tá? Então aqui o que você vai fazer? Você vai concatenar aqui a origem da mercadoria com o CST e ICMS. Tá? Então vamos lá, vamos fazer essa alteração aqui no arquivo. Vamos incluir aqui mais um 0. A mercadoria ela é nacional e aqui também. Tá? Então vamos voltar lá no programa validador. Nós temos aqui também no campo, no registro C190, a informação relacionada ao CST e ICMS. Tá? Então vamos voltar lá no registro C190, provavelmente é esse campo aqui. Vamos definir também manualmente. Ok? Salvando o arquivo. Aqui nós temos 3 páginas, tá? Para você passar aqui para a próxima página e ir analisando. Então temos aqui o CST e ICMS, tá? Nós já arrumamos esse aqui. E aqui nós temos a seguinte informação: o registro encontrado é diferente do registro esperado. Tá? Então aqui ó, foi encontrado o registro é esperado o registro D0001, mas foi encontrado o registro E0001. Tá? Então nós temos aqui ó, o registro E0001 e não tem o registro D. Tá? Por que não foi incluso esse registro D? Na verdade esse registro, o bloco D, tá? Ele não foi implementado. Tá? Mesmo que esse registro ele não contenha informações, é obrigatório adicionar o bloco D. Então o que você vai fazer aqui? Você vai incluir, né? vai implementar o bloco D de acordo com o padrão desenvolvido aqui e incluir as informações do bloco D no arquivo. Ok? Então voltando lá no validador, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou fechar aqui esse campo e importar o arquivo novamente, tá? Só para a gente verificar se aquelas informações que foram corrigidas não irão mais aparecer aqui no relatório de erros. Ok? Temos erros ainda. Agora nós temos aqui menos erros, tá? Vamos exibir os detalhes. Ok. Então aqui, aqueles erros lá do CST e ICMS, e o outro erro também que nós alteramos, na verdade foi apenas aqui do CST e ICMS, tá? O outro erro aqui é do bloco D, né? Esse nós ainda não
alteramos, não modificamos. Então, os erros que foram corrigidos já não estão sendo mostrados mais aqui, tá? Na verdade, o outro erro que nós vimos aí é da situação na verdade, é o erro o CST é o Código da Situação Tributária, tá? O outro erro realmente é do bloco D. Bom, então o que está faltando fazer aqui? Ó? Você implementar o bloco D e incluir o bloco D no arquivo, tá? No caso aqui, ó, as especificações do bloco D você vai encontrar no Guia Prático da Escrituração Fiscal, tá? Então vamos ver aqui o que é as informações referentes ao bloco D. Temos aqui a abertura do bloco D. Ó, esse registro ele deve ser gerado para a abertura do bloco D e indica se há informações sobre prestações ou contratações de serviços de comunicação, tá? Transporte interestadual e intermunicipal com o devido suporte do correspondente documento fiscal. Ok? Ó, esse registro ele é obrigatório, tá? Nós temos aqui ó, a ocorrência de um por arquivo, tá? Mesmo que ele não contenha informações, é obrigatório ter aqui o bloco D, né? No caso a abertura, que é o D, aliás o registro D0001 e provavelmente o seu registro de fechamento, né? Deve ser o D990, ok? Bom, então voltando aqui no programa validador, nós temos aqui exatamente o D990, que é o fechamento. Aqui temos a informação que está faltando aí, que o valor esperado é o registro G, tá? Só que foi encontrado o registro H. Então, da mesma forma, você deve implementar aqui a geração do registro G. Bom, então é isso, tá? Temos aqui uma outra página. Da mesma forma que temos o bloco K. E aqui as informações relacionadas ao registro, aliás, ao bloco 9, tá? Então, esse é o procedimento que você deve realizar. Você deve ir gerando esse arquivo, né? Validando aqui no programa validador e ir arrumando essas informações de acordo com o que foi informado ali no programa validador até que o mesmo esteja ok, tá?